aproximar de uma pessoa, e isso, para mim, é um fato recorrente, e você perguntar para essa pessoa, você prefere ser chamado de preto ou de negro? No meu caso, a resposta é rápida. Eu tenho identidade. O meu nome é Aurora. E qual é o problema? Mas são adjetivos carinhosos, tudo bem, desde que você tenha afinidade, proximidade comigo. Não precisa nem ser íntimo, mas você é um conhecido, talvez até um contato profissional, você não é o meu amigo, você não é o meu camarada. Penso que você traz codinomes e até apelidos, carinhosos ou não, às vezes tem até um pouco aí de zoeira, quando você tem um acesso um pouco mais estreito com as pessoas. Então é uma fala equivocada. Como tantas outras, né, Fernando? Você escuta que, nossa, hoje a coisa tá preta, no sentido de dificuldade. Você fez um trabalho mal feito, você fez um trabalho nas coxas. Essa expressão nas coxas vem da época da escravidão, quando os negros moldavam as telhas de barro nos seus fêmurs. Então, naturalmente, cada pessoa tem um tamanho de perna. Por isso que cada telha vinha com um tamanho. Daí, a partir deste fato arquitetônico, as pessoas passavam a falar que é feito nas coxas, porque se era cada uma de um tamanho, era mal feita. Então, veja, são costumes trazidos de um tempo nem tanto remoto, mas que insiste em permanecer. E é triste. Muito. Precisa ter essa observação, esse cuidado assim, com o vocabulário, com o linguajar. Mas é muito mimimi. Não é mimimi se alguém me perguntar e eu dizer assim, não, eu não sou racista, eu até tenho um amigo branco. Imagina o caos que isso não vai causar. Ou então dizer assim, nossa, isso está muito mal feito, coisa de branco. Tudo remete a uma... E antigamente, mas isso... Também leio muito sobre isso. Antigamente não tinha esses mimimis, eu chamava de tição, de neguinho, de... Agora tudo é motivo para virar bullying, para virar preconceito. E né? Sim. Quando você comentou da quantidade de professores e amigos e tal, faça essa análise ao sair na rua em um comércio que você frequentar. Entre em uma padaria, entre em um restaurante, observe a quantidade de pessoas negras que estarão neste estabelecimento e o que elas estão fazendo. Sim. Você não precisa ir longe. Aurora, eu queria aproveitar e pedir para você, você falou das coxas, nas coxas, queria pedir para você contar duas histórias. Primeiro, a origem dessa coisa do marginal, que eu acho que é uma história muito importante que as pessoas precisam saber. E se você me permitir, já emendar sobre como posso colocar? Não vou dizer a nascente, porque não foi ali que nasceu, mas o que era o bairro da Liberdade, que hoje é a terra dos japoneses que vieram para cá. O que era a Liberdade antes? Você começa por qualquer uma das duas, ou pela história do Marginal, ou pela história da Liberdade. Vou começar pela última, né? Que agora ela até mudou o nome, né? Estação, acho que Liberdade Japão. Que é esse o nome, não sei, no metrô. Quando houve a colonização no Brasil, né? Já sabemos a história da vinda de vários europeus para cá. Estes europeus, em troca de objetos trazidos em suas bagagens, reivindicaram um pedaço de terra para, claro, abrigar essa família e constituir uma moradia. O fato não eram pessoas tão inteligentes, extremistas, tanto ou mais do que a população negra, porque é uma discussão que a gente faz. Se tivesse vindo intelectuais, sabedores e afins para ajudar a construir o Brasil, mas não, eram trabalhadores operacionais tanto quanto os nossos. Então, na história da colonização, houve a distribuição de terras. E o bairro da Liberdade foi uma grande ocupação de um cemitério de escravos. Inclusive, Francisco das Chagas está enterrado lá, que é o Chaguinhas. Essa história é linda. Chaguinhas foi um escravizado que, à época, os escravizados eles eram enforcados. Tentaram enforcar Chaguinhas por 3 vezes. E nas 3 vezes a corda arrebentou.
Então não conseguiram. Então conta-se que a alma dele não sai do bairro da Liberdade. Parece-me que, segundo historiadores, ele teve a cabeça decapitada porque não conseguiram enforcá-la. Então a alma dele fica ali. Voltando, e aí o que as pessoas, nessa história da distribuição, muita gente não queria ficar naquele bairro, porque era um bairro onde tinham almas dos escravizados, enforcados, era um lugar ruim, um lugar macabro. A cultura oriental, especialmente a japonesa, tem um olhar diferente do nosso povo ocidental. Eles não têm tamanha melancolia em relação a algo fúnebre. Quando fala assim morte, nós choramos, sentimos muito, eles têm um olhar um pouco mais senil, eu diria. Não é que eles ficam felizes. Então eles toparam. Mas o bairro da Liberdade é tipicamente um bairro negro. E aí, saindo do bairro da Liberdade, a gente passeia até o Canindé, hoje ocupado pelo Estádio da Lusa, né, da Portuguesa. Ali morou um grande nome da literatura brasileira chamada Carolina Maria de Jesus. Ela era uma catadora de papéis, descoberta por um grande jornalista que morreu há pouco tempo, chamado Audálio Dantas. Carolina, ela recolhia muitos e muitos objetos por onde ela passava e gostava muito de ler e escrever. Então, ela escrevia o seu cotidiano. Com isso, nasceu o best-seller. Ele é traduzido para mais de 13 países. Chama-se Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Neste livro, é uma biografia, é um diário de Carolina. Ela conta que no dia a dia dela, etc., então ela morava à margem do rio Tietê, onde fica o Canindé. As pessoas que moravam à margem do rio eram consideradas marginais. Curiosamente, depois disso, então, essa grande rodovia chama-se Marginal do Tietê. Você contou do Chaguinhas, eu estava esquecendo dele. Perfeito, Aurora. Acho que são 3 histórias que ilustram muito bem isso que a gente está falando. Eu anotei aqui também, para a gente poder dar continuidade, a questão do seguinte, né? Eu fiz as contas rapidinho enquanto você falava. A escravidão no Brasil, a escravatura começou em 1530 e terminou em 1888, é isso mesmo? Sim. Então nós tivemos 358 anos de escravatura no Brasil. Lembrando o que você já disse, mas para frisar, o Brasil foi o último país no Ocidente a terminar, a libertar os seus escravos. Lembrando, né, que os escravos foram soltos à sua própria sorte, né, porque tiveram a liberdade, mas não tiveram nenhum meio de produção, não tiveram nenhuma ajuda do Estado. Estou falando bobagem ou está correto o que eu estou dizendo? O discurso na época é de que assim, vocês não queriam, não clamaram tanto pela liberdade, pois agora vocês as têm. Divirtam-se com elas. Então, muitos escravizados deixaram a casa grande com a roupa do corpo. Sem um pedaço de pão, sem um animal para criar, uma terra para cultivar. E aí, por isso que você vê os lugares periféricos, principalmente favelas, é predominante ocupada por pessoas negras, pela população preta. Aí você estende isso para a questão também profissional. Por que tem menos pretos, menos negros nos carros executivos? Porque a nossa formação começou tardia. Sim, porque abandonada a própria sorte, então quer dizer, as dificuldades são grandes. Falando nisso, aproveitar esse gancho que você deu, diga uma coisa, Fundação Palmares, qual a importância e o que você tem a dizer hoje da administração dessa fundação que eu tenho a certeza que é tão importante, tem uma função gigantesca dentro da vida das pessoas negras. O que você tem a dizer hoje da Fundação Palmares e principalmente da administração dela? Faculdade Palmares é um projeto excelente, foi criado, né, ele nasceu com um propósito muito importante, significativo, voltado para a formação superior da população negra.
Hoje, infelizmente, enfrentamos um grande problema, porque a faculdade, a Unipalmares, a Zumbi dos Palmares, é administrada por uma pessoa equivocadíssima, que ocupa, ou melhor, não dá para dizer que ele ocupa um lugar, né? Ele está ali temporariamente, porque uma hora ele vai sair num lugar que não lhe compete. Aquele lugar não pertence a ele. Aurora, por exemplo, para a gente ilustrar que mesmo com toda essa dificuldade, esse início tardio do estudo, nós temos várias ruas, não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro e em outras cidades, em outras grandes capitais também, de nomes importantes. Por exemplo, a Rebouças. Conta um pouquinho desses nomes que a gente tem e que a gente nem imagina que são pessoas negras e que são pessoas que têm uma importância gigantesca dentro das suas áreas de atuação. André Rebouças, Antônio Rebouças, tanto em São Paulo quanto também no Rio de Janeiro, nós estamos falando de um arquiteto negro. Foi um dos grandes engenheiro negro que nós tivemos, e fala assim, eu vou para a Avenida Rebouças, mas poucas pessoas desconhecem quem foi essa pessoa. Era uma pessoa negra. Como nós tivemos a primeira engenheira negra do Brasil, Enedina, formada numa faculdade do Paraná. Mas antes mesmo de Rebouças, nós temos Machado de Assis, primeiro membro negro aceito na Academia Brasileira de Letras. Eu disse a palavra aceita porque ele não era considerado negro, ele era tratado como crioulo ou mulato, portanto, nos olhos da sociedade à época, um moreninho. Então ele não era negro, porque quando a gente fala da população negra, né, dessa melanina maravilhosa e linda, quando você se depara com um negro que tem a pele muito escura, nós chamamos de retinto. Esta é a palavra, retinto. E como Machado de Assis não era retinto, ele foi aceito, porque era um intelectual, né? As obras de Machado de Assis são inquestionáveis. Perfeito. Aurora, vamos entrar numa outra seara. Uma coisa que eu acho maravilhosa, não sei se ainda acontece, faz muito tempo que eu não vou a Salvador, mas quando ia com frequência, uma das coisas mais legais que tem é quando você chega a ser recepcionado pelas negras vestidas de baiana e aquele banho de pipoca para você já entrar no clima de Salvador. Para os mais antigos ainda é 2 de julho, não é mais esse negócio de deputado Luiz Eduardo Magalhães. Eu sou da época do 2 de julho. Explica um pouco para a gente a importância das religiões de matriz africanas. Eu sei que você é uma pessoa ecumênica, você não tem preconceito. Você não tem preconceito nenhum, porque eu sou teu amigo e teu aluno, então tem as duas visões. Mas fala um pouco pra gente, explica um pouco pra gente essa coisa das religiões de matriz africana e essa coisa ecumênica que você tem. Não por acaso, né, 20 de janeiro é o dia da intolerância religiosa. Então, falamos de uma data aí recente. Existe a intolerância religiosa principalmente voltada para as religiões afros, porque no olhar dos ignorantes são seitas e rituais ruins que prejudicam as pessoas. Por exemplo, no candomblé, quando existe a sacrificação animal, e é assim que a outra banda diz, né? Ah, mas mata-se um animal. O sangue do animal, que é quente, aquilo é usado para um ritual dentro do preceito que a pessoa foi submetida, porque o sangue ele está quente e é algo vitalício, está falando de vida. Não é que sacrifique o animal e ele é jogado, depois ele é consumido. Se for assim, todo mundo come cadáver todos os dias, porque quem come carne, quem come peixe, quem come frango, você não deixa de estar comendo algo que estava vivo. Então, o que acontece nas religiões de matriz africana são rituais religiosos e que devem ser respeitados. Nós, quando falamos em orixás, fazendo uma analogia muito rápida, é como se fosse na Igreja Católica os santos que as pessoas enaltecem. Então, por exemplo,
São Jorge no Candomblé e na Umbanda, nós chamamos de Ogum na Igreja Católica, agora aceita, né? São Jorge, como Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. É a grande Inhansã do Candomblé e da Umbanda. Então, é intolerância e ignorância pura das pessoas, Fernanda, porque você até fez aí um carinho com a minha peregrinação, nem tem por que ser preconceituosa e nem cabe a mim, porque senão eu já não me considero uma pessoa que sabe num ponto onde eu quero chegar. Eu sou uma curiosa e uma aprendiz. Por essa formação ecumênica, eu descubro cada hora algo diferente dentro dessas religiões e convido o seu público a conhecer um ritual da Umbanda ou do Candomblé, porque é lindo. A dança, o culto, a homenagem, o respeito aos orixás, a indumentária, a roupa do Candomblé é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Por exemplo, na Umbanda trabalha-se muito com ervas, com plantas. Então você está falando de natureza, tem os chás, tem os banhos, as orações. Né? Trago até uma palavra para o seu público também, Ubuntu, que é uma palavra de origem africana, fala do significado da vida. Não, porque a gente fica pensando, né? Ubuntu. Tá aí, esse vai ser um novo Ubuntu. Nós vamos colocar como o nome da chamada desse vídeo. Aurora, eu queria aproveitar, vamos fazer um merchan, porque esse merchan é um merchan do bem. Você tinha mostrado ontem o livro do Jeremias. Tá fácil aí para você mostrar? Jeremias é uma história belíssima. Jeremias é personagem do Instituto Maurício de Souza. Maurício de Souza maravilhoso. Foi um dos primeiros personagens dele. E aí, com a união dos nossos queridos Rafael Calça e Jefferson Costa, você tem a história de Jeremias em quadrinhos, mas o leitor vai se surpreender com o que tem aqui dentro, porque muitas linhas são experiências vividas dos dois autores. E aí, Fernando, se você me permite, no prefácio, Maurício de Souza até ele pede desculpas por ter feito esse livro ainda não ter virado quadrinhos. Eu posso ler um trecho? Por favor. Bom, ele fala dos autores Rafael Calça e Jefferson Costa, que foram escalados para contar a história de Pele. Pele é o nome da obra de Jeremias. E que presente nós ganhamos? Logo que o roteiro e os esboços me iam sendo apresentados, tive uma sensação. Os dois colocaram o coração naquela cena. Mais tarde, descobri que muitas das situações vividas por Jeremias e seus familiares, nas páginas a seguir, foram experiências pessoais dos autores. São memórias duras, impossíveis de esquecer, mas que fortalecem e ainda fortalecem esses talentos dos quadrinhos nacionais. O texto do Rafael consegue conduzir a gente de uma cena feliz para um momento dolorido com extrema naturalidade. Afinal, é assim que acontece na vida. Não tem aviso. E os desenhos do Jefferson têm um movimento, uma leveza, uma estilização de embasbacar. Repare como suas cores combinam com os cenários, como os tons se modificam de acordo com o clima da trama. Então, essa obra ela é tão referenciada não só para os quadrinistas, como também nas escolas, que tem também um texto assinado pelo grande Emicida. Sempre ele. Começamos com ele e ele continua presente. E aí também, abrindo aspas, de Emicida, é no atraso e na ausência de nossa voz que os piores pesadelos se solidificam. Um monstro que se alimenta de ignorância pode ficar gigante. Entre esse monstro e quem amamos, é o importante lugar de nossas boas palavras e atitudes. Jeremias, da coleção Pele. Aurora, fala uma coisa muito importante para dividir.
como que as pessoas podem entrar em contato, podem ter contato? Você tem uma newsletter muito bacana que você coloca no Instagram. Deixa suas mídias aí para o pessoal do Coisas de Quinta poder entrar em contato, para poder ver essa maravilha que é poder ter acesso a essa cultura, essa cabeça, essa mente privilegiada que você tem. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo espaço. Para todas as mídias sociais é @AuroraTeles com S. Teles é uma palavra muito interessante porque ela é lida e escrita de trás para frente. Aurora, olha, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por você ter dado da primeira entrevista, dado de novo esse bate-papo pela segunda vez, que é super chato regravar, eu detesto essas coisas, tanto que os meus eu faço de primeira. Às vezes eu falo, puxa, podia ter dado uma caprichada aqui, mas eu não gosto. Valeu. Eu só queria te agradecer, dizer, como eu disse ontem, que o mundo precisa de mais Auroras e de menos Micheles, e que eu sou muito feliz, eu sou muito abençoado por ter você como minha amiga, por ter você como minha professora, e isso tudo me levou a ter você como um ídolo, como uma ídola, como eu disse no início, e quero deixar aqui, porque você engrandece as vidas das pessoas que passaram pela sua vida, ou você passou pela vida delas, e continua sempre a engrandecer as pessoas que ainda têm contato com você. Muito obrigado, do fundo do meu coração, Aurora. Obrigada a você. Eu vou também dividir um outro ponto especial aí dos nossos caminhos, do nosso caminhar. Quando eu falei do meu sobrenome, Celes, né, eu sou professora também de língua portuguesa. Celes é um palíndromo. Palíndromo são palavras ditas e escritas de trás para frente. Estou contando isso para agradecer o seu convite, que curiosamente você não me convidou para falar de racismo em maio ou em novembro. Nós somos muito lembrados nesses 2 meses. E a população negra ou preta ou afrodescendente, ela é uma população que estuda, que pensa, que fala e que anda. Então, não convide uma pessoa preta para falar apenas de racismo, porque a gente pode falar de tudo um cadinho, como a gente falou aqui hoje, de música, de literatura, falamos um pouquinho de língua portuguesa, do lugar de fala que é nosso. Nós vivemos numa sociedade plural. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem para que não trabalhemos e não convivamos com a individualidade. Nós conseguimos trabalhar de modo coletivo e com isso todo mundo ganha. Axé. Axé, Aurora, obrigado. Sucesso, muito obrigado, minha amiga.